Hoje nós vamos falar sobre orações subordinadas substantivas. Uma continuação do assunto orações subordinadas, agora especificando um dos três tipos, as orações substantivas. As orações substantivas funcionam como substantivos, daí o nome. Elas exercem funções próprias que um substantivo exerceria no período simples. E o substantivo, no período simples, pode exercer a função sintática de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de predicativo ou de aposto. Então vamos comigo que agora vamos nos aprofundar um pouquinho nas orações subordinadas substantivas, os tipos de orações subordinadas substantivas que existem. Oração subordinada substantiva exerce função de substantivo. E a primeira função de substantivo num período simples é a função de sujeito. Então, quando nós temos uma oração subordinada substantiva exercendo a função de sujeito da oração principal, nós temos a oração subordinada substantiva subjetiva. Portanto, a oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que exerce função de sujeito na oração principal. Olha o exemplo. Eu tenho aqui é necessário, uma oração que já tem o verbo é, e eu tenho aqui a segunda oração, que todos estudem esse conteúdo. Note que essa oração está sendo introduzida pela conjunção que. Então nós temos o seguinte, a oração que se inicia com a conjunção, com o conectivo, ela será sempre a oração subordinada. Veja que aqui nós temos a oração principal. A oração principal, ela não tem o conectivo. E a oração principal é aquela que a gente já percebe que tem o verbo e que tem alguma outra parte. Aqui nós temos um verbo e nós temos um predicativo, né? Vamos dizer, completando esse verbo eu tenho um predicativo. É necessário. Como é que eu vou saber a classificação? Se ela é subjetiva mesmo? Simples. É só você observar o que é que está faltando na oração principal. Quando eu olho aqui, eu tenho verbo e tenho predicativo. É necessário. Veja que está faltando na oração principal um sujeito. É necessário. Quem é necessário? O que é necessário? Está faltando o sujeito. Quando eu leio o período todo, eu vejo que não falta mais nada. É necessário que todos estudem esse conteúdo. Repare que esta oração subordinada funciona como o sujeito da oração principal. Se ela está funcionando como o sujeito que estava faltando na principal, então ela exerce a função de sujeito. Ela é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Oração subordinada substantiva subjetiva. Oração, porque tem verbo. Subordinada, porque é parte de outra. Substantiva, porque exerce função própria de substantivo. E nesse caso a função de sujeito. Daí o nome subjetiva. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Como o próprio nome já lembra, objetiva direta vai ser a oração subordinada substantiva que exerce a função de objeto direto da oração principal. Mais uma vez, para descobrir como a oração funciona, eu preciso saber o que está faltando na oração principal. Então vamos lá. Percebo que o tempo já não passa. Eu tenho o verbo percebo e o verbo passa. Veja que nós temos o conectivo ligando as duas orações. Então eu tenho aqui o limite entre as duas orações. Percebo que o tempo já não passa. A oração que se inicia com o conectivo é a oração subordinada. Veja que agora eu olho para a oração principal e começo a analisar o que já tem nela. Já tem um verbo, percebo, e quando eu leio percebo, eu sei que aqui está falando do sujeito eu. Pela desinência verbal, eu sei que tem um sujeito. Repare que esta oração principal está faltando um complemento. Quem completa verbo será sempre objeto direto ou objeto
indireto. Então, o complemento que falta para esse verbo é essa oração aqui. Eu percebo. Percebo o quê? Que o tempo já não passa. Veja que esta segunda oração, que é a oração subordinada, cumpre a função sintática de objeto direto do verbo, porque quem percebe, percebe algo. Esse verbo pede um complemento que não tem preposição. Complemento de um verbo sem preposição é objeto direto. Então, esta oração é oração, porque tem verbo, é subordinada, porque é parte da outra. Ela é substantiva, porque exerce a função própria de um substantivo, e essa função foi de objeto direto. Por essa razão, ela é chamada de objetiva direta. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. A oração subordinada objetiva indireta, o próprio nome já ajuda a lembrar, exerce função sintática de objeto indireto da oração principal. Mais uma vez, ao exemplo, o técnico gosta de que o jogador se esforce. Veja que nós temos o conectivo que, então nós temos aqui. O técnico gosta de que o jogador se esforce. Observe mais uma vez para descobrir como a oração subordinada funciona. Eu preciso saber o que é que está faltando na oração principal. Então eu tenho aqui, gosta é o verbo. Quem gosta? O técnico é o sujeito. Então eu tenho sujeito e verbo. Mais uma vez está faltando um complemento para esse verbo. Quem é que completa esse verbo? Esta oração, de que o jogador se esforce. Observe que o verbo gostar pede um complemento. E quem gosta, gosta de algo. Observe que o verbo pede um complemento, mas ele exige a presença de uma preposição. Quando o complemento completa um verbo com o auxílio de uma preposição, nós temos aqui o objeto indireto. Então eu tenho uma oração, porque tem verbo, mas essa oração funciona completando um verbo. Então ela exerce a função de complemento verbal. Como tem preposição, esse complemento é um objeto indireto. Então nós temos a oração subordinada substantiva, objetiva indireta, porque ela funciona como o objeto indireto que a oração principal precisa. Observe neste exemplo uma coisa, talvez esteja estranho para você falar com esse dia. O técnico gosta de que o jogador se esforce. No dia a dia, acabamos usando muito mais a linguagem informal do que a linguagem na norma padrão. Por essa razão, é muito comum que na oralidade a gente acabe suprimindo ou engolindo a preposição. Então, normalmente a gente diz, o técnico gosta que o jogador se esforce. E quando vem assim, sem a preposição, deixou de ser objetiva indireta? Não, ela continuou sendo objetiva indireta. O que ocorre quando não há a preposição é que se você falou assim, ou se você escreveu assim, você cometeu um deslize na escrita ou na fala. Você cometeu um deslize de regência. O verbo pede a preposição e você acabou não utilizando. Tem que tomar cuidado para evitar esse tipo de deslize, sobretudo na hora da linguagem escrita. Oração subordinada substantiva, completiva nominal. A completiva nominal é aquela oração que funciona como complemento nominal da oração principal. É mais uma dessas que vem com preposição e você precisa ficar esperto. Então vamos lá. Completiva nominal funciona como complemento de um nome da oração principal. Mais uma vez, aquela pista da conjunção, olha aqui o conectivo, certo? Então nós temos aqui o limite entre as duas orações. Eu só levo a certeza, oração principal. A oração que se inicia com o conectivo será sempre a oração subordinada. Então temos aqui uma oração subordinada. Agora observe que nós temos o verbo da oração principal, o verbo levo. Quem leva? Eu, sujeito. Eu levo. Levo o quê? O verbo levar pede um complemento. Levo a certeza. Aparentemente, essa oração principal está completa. Parece não precisar da outra.
Mas a palavra certeza também pede um complemento. Eu só levo a certeza, certeza de alguma coisa. Veja que a palavra certeza não é verbo, é um nome. Mas esse nome pede um complemento. Quem completa esse nome é justamente a oração que está logo aqui na sequência. Então, essa oração se ligou à oração principal, completando um nome. Então, ela completou um nome. Nesse caso, ela é completiva nominal, porque ela está completando a ideia de um nome. Se eu simplesmente falo, só levo a certeza, o nome certeza está vago. Veja só o conceito de complemento nominal. Certeza é um substantivo abstrato, é um nome abstrato que precisa complemento. Além disso, observe que esse complemento veio introduzido por uma preposição, exatamente as características do complemento nominal. O complemento nominal complementa um nome que é substantivo abstrato e precisa de uma preposição. Complemento nominal, o complemento do nome da oração principal. Oração subordinada substantiva predicativa. A predicativa funciona como predicativo da oração principal. Então veja só, mais uma vez você precisa localizar o limite entre as duas orações. Você já sabe que o conectivo inicia a oração subordinada substantiva. E aí agora você vai observar o que é que está faltando na oração principal. Note que a oração principal já veio com um verbo de ligação. Aquele verbinho que serve para ligar o sujeito a uma característica. Então veja, o verbo de ligação está aqui. Aqui nós temos o sujeito. O importante é o sujeito. Sujeito, verbo de ligação. O que é que está faltando aqui? Quando tem verbo de ligação, vai ter uma característica para o sujeito. Essa característica para o sujeito é chamado de predicativo do sujeito. Então, esta oração é uma oração predicativa. Tem uma pistazinha que facilita bastante aqui. Toda vez que o verbo de ligação estiver pertinho do conectivo, pertinho da conjunção, nós temos a oração predicativa. Lembre do período simples. Se eu digo João é alto, o é verbo de ligação. Alto é uma característica do João. Alto é um predicativo do sujeito. Então, toda vez que eu tenho o verbo de ligação perto do conectivo, a oração que se inicia com o conectivo exerce a função de predicativo do sujeito. Mas isso só vale para o caso do verbo de ligação. Oração subordinada substantiva apositiva. A apositiva, nossa sexta oração aqui, é aquela que exerce a função de aposto. O aposto é um termo que serve para trazer uma explicação sobre um nome da oração principal. Então veja só, eu tenho aqui, meu desejo é apenas isso. Você já está imaginando onde é o limite, não é? Olha o conectivo que, a conjunção, então é aqui. Meu desejo é apenas isso. Veja que eu tenho aqui um verbo, veja que eu tenho o sujeito, e eu tenho aqui um predicativo. Aparentemente, a primeira oração está completa. Meu desejo é apenas isso. Mas veja que a palavra isso é vaga. Não está completo. Você não entende. Isso o quê? Então, nós temos aqui na frente que eu aprenda o conteúdo. Esta oração traz uma explicação sobre o isso. Você pode até achar que é, professor, não é a completiva nominal, mas veja, isso não é um substantivo abstrato, é um pronome. E além disso, não há uma preposição. Então, existem alguns elementos que fazem a gente perceber que não se trata de uma oração completiva nominal. Um outro elemento, e mais importante para facilitar o seu entendimento, é o uso desses dois pontos. Sempre que usamos dois pontos, vem uma explicação para o que tínhamos anunciado antes. Aposto. A explicação de um termo mencionado antes é um aposto. Mas esse aposto tem um verbo, portanto é oração. Como essa oração se liga à anterior como função sintática, como aposto da anterior, ela é subordinada, com função de substantivo. E nesse caso a função é de aposto, por isso ela é chamada de
apositiva. Um macetezinho para facilitar: a oração subordinada apositiva sempre aparece depois de dois pontos. É a única que vem depois de dois pontos, é a apositiva. Não vai esquecer mais, não é? Muito bem, pessoal. Todos os livros e gramáticas da língua portuguesa trazem esses 6 tipos de orações subordinadas substantivas: a subjetiva, a objetiva direta, a objetiva indireta, a completiva nominal, apositiva e predicativa. Mas existe na língua, em alguns textos, a gente se depara com alguns textos, que aparece um outro tipo de oração que também tem uma função de substantivo. As gramáticas e livros da língua portuguesa ainda não reconhecem, ainda não prescrevem lá. Mas o fato é que existe na língua e a gente precisa então compreender isso. Vamos ver esse exemplo e ver qual é a função sintática que a oração subordinada está exercendo. Veja só, os desafios não foram lançados por quem criou o universo. Perceba que eu tenho aqui um conectivo ligando as duas orações. Na primeira oração eu tenho a locução verbal, ou seja, meu verbo, e eu tenho um sujeito. Os desafios não foram lançados. Note que nós temos aqui aquele exemplo clássico de frase na voz passiva. Os desafios não foram lançados. Toda vez que eu tenho uma frase na voz passiva, ou quase todas as vezes, eu acabo tendo um agente da passiva. Por exemplo, a bola foi chutada pelo atacante. O atacante é quem agiu para a bola ser chutada. Então eu tenho uma voz passiva e eu tenho o agente aqui na frente. O mesmo ocorre aqui. Os desafios foram lançados, ou os desafios não foram lançados. Os desafios estão sofrendo a ação. Quem agiu nesse texto? Quem agiu? Quem criou o universo. Veja que tem um verbo aqui, quem criou o universo. Então eu tenho o verbo, portanto é oração. Essa oração funciona completando a outra, então ela é subordinada. E ela funcionou exercendo a função de agente da passiva. Então ela é substantiva com valor de agente da passiva. Mais uma vez eu reforço, os livros didáticos que vocês possuem, que vocês têm acesso, certo? As gramáticas não trazem esse exemplo. As gramáticas da língua portuguesa ainda não prescrevem a oração subordinada substantiva com valor de agente da passiva. Mas ela existe. É comum você se deparar com esse tipo de oração em alguns textos. Conhecer as orações subordinadas substantivas, estudar esse conteúdo, permite pelo menos 2 vantagens para o usuário da língua. Primeiro, na hora da pontuação você vai ter uma noção de se o seu período está completo ou não. Se ela é uma oração subordinada, você precisa continuar para poder colocar um ponto. Então ter esse domínio, se a sua frase já acabou ou não acabou, facilita e melhora a pontuação do seu texto. Segundo ponto, conhecer as orações subordinadas substantivas, principalmente os casos das objetivas indiretas e das completivas nominais, vai te dar um maior domínio para usar bem a linguagem de acordo com a norma padrão, porque você vai ter noção de que, se tratando de uma oração objetiva indireta e de uma completiva nominal, é necessário, na escrita e até na fala, em algumas ocasiões, que você não dispense a preposição. Então são 2 requisitos, digamos assim, que você pode levar vantagem quando você conhece a fundo as orações subordinadas substantivas.